Zirene Quiros, é um prazer estar com vocês hoje, iniciando um novo trimestre, uma nova lição, algo muito interessante da parte de Deus para toda a EBD do Brasil e fora do Brasil. Hoje estamos aqui para gravar a pré-aula de número 1 de uma revista muito boa, a revista que traz como título Maravilhosa Graça. E subtema, ela fala sobre o Evangelho de Jesus Cristo revelado na carta aos Romanos. É uma excelente carta, nós vamos ver muita coisa nova. Toda a primeira lição eu faço sozinho pelo fato de termos um apanhado geral, um panorama sobre toda a lição, o que vai acontecer, como vai acontecer, e esse apanhado nós precisamos estar ligado em toda a carta, em tudo que vai acontecer, principalmente sobre os temas em questão. Hoje nós estamos aqui para gravar então a pré-aula de número 1. Lembrando os senhores que nós somos da EBP, Escola Bíblica de Professores, da ADTO, Assembleia de Deus, Ministério de Teoflotone. Quero iniciar, como sempre, mandando um grande abraço às pessoas que compartilham nossa lição, que deixam um scrap, que deixam mensagens no Facebook ou na nossa página no YouTube e sempre têm orado conosco. Esse trimestre eu quero começar diferente, querido. Eu quero iniciar esse trimestre pedindo aos senhores, professores, aos alunos que assistem, pastores, presbíteros, evangelistas, diáconos, que nós iniciamos e vamos iniciar esse trimestre em jejum. Como em jejum? Todo domingo eu tenho feito isso, Deus tem me honrado muito aqui na igreja. Eu sempre passo um jejum, o domingo no jejum. Eu inicio o meu domingo vindo para a Escola Bíblica em jejum. E eu queria convidar os senhores para que esse segundo trimestre ele seja embasado através do jejum, para que Deus possa abençoar. Nós vamos jejuar em prol de quê, professor Elias? Nós vamos jejuar em prol da Escola Bíblica Dominical, querido. A Escola Bíblica Dominical é um marco para que as pessoas aprendam, para que as pessoas venham para a igreja, acima de tudo, tenha alicerce para o futuro. Eu quero pedir para você colaborar comigo e que nós possamos estar de jejum da hora que nós acordarmos até a hora do almoço, passar toda a EBD, toda a Escola Bíblica em jejum, ok? Vai ser um prazer ter você jejuando comigo. Então eu vou iniciar mandando um grande abraço às pessoas que sempre estão comigo. São muitas pessoas, eu não dou conta de mandar abraço para todo mundo, mas sempre eu posto, me pergunto alguma coisa, eu mando alguma pergunta no YouTube abaixo da lição e eu sempre compartilho um momento de agradecimento para vocês. Eu quero mandar um abraço ao presbítero Paulo Onísio, lá de Xerém, Duque de Caxias, do Rio de Janeiro, a Denise Barros e Tuane Barros, duas grandes bênçãos da minha vida, que sempre mandam discreto e sempre deixa oração. Deus abençoe vocês, minha querida. A Eliette, da Assembleia de Deus Belém, em Descalvado, São Paulo. Quero mandar um abraço ao meu amigo Claudeci Ribeiro, ao Reginaldo Silva, que sempre deixa discreto, sempre deixa felicitações, ao Cides Dantas, sempre está conosco, ao Mário Pires e a minha amiga Lucineide Silva. Lucinha, muito obrigado pela caneta, recebi sua caneta. Eu estou ganhando caneta, é uma bênção. Eu vou até acessar minha caneta aqui, porque não posso ver se minha hoje eu trouxe a verde, não foi a rosa. E ao meu querido Paulo Varela e também a Elielton Lopes. Grande abraço para vocês, beijo no coração, que Deus possa abençoar. Esse trimestre o comentarista é o pastor José Gonçalves e nós precisamos ter em mente que essa revista ela é tão difícil quanto a revista que nós tivemos no trimestre passado sobre escatologia. Por quê? Ela é altamente teológica. O pastor José Gonçalves é um homem de Deus, do Piauí, terra boa, e principalmente ele é um homem que escreve muita coisa teológica. Nós precisamos prestar atenção nesses detalhes que vai acontecer nessa revista. Então, guarde com você. Tema Maravilhosa Graça, subtema o Evangelho de Jesus Cristo revelado nas cartas aos Romanos. Ok, querido? Essa epístola ela é muito famosa. E nós vamos ver muita coisa boa nessa epístola. Então te convido, nós vamos ler alguns tópicos. E à medida que nós lemos os tópicos, eu vou parar e vou explicá-los. A introdução diz o seguinte, a leitura bíblica em classe é Romanos 1, do 1 ao 17. A introdução diz, nesse trimestre teremos o privilégio de estudar a epístola de Paulo aos Romanos. Podemos afirmar que jamais seremos os mesmos depois de uma leitura cuidadosa e um estudo sistemático dessa epístola. Romanos mostra que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação dos judeus e gentios. Revela também que o homem, perdido nas trevas do pecado, é reconciliado com Deus mediante a sua graça. Essa graça é o que nos justifica e nos qualifica a ter comunhão com Ele. Na epístola aos Romanos, aprendemos que a natureza adâmica, que domina o velho homem, é destronada pela fé em Cristo e que é possível vivermos
em novidade de vida através do poder do Espírito Santo que opera em nós. Veremos que esta carta é um chamado à liberdade cristã. Querido, nessa introdução, entenda uma coisa. A grande pergunta nessa introdução que você deve fazer é: por que não seremos mais os mesmos após estudar a carta aos Romanos? Essa é a pergunta que você deve fazer em sala. Muitas pessoas gostam de ler Romanos e tem alguns propósitos de só ler a Bíblia sem estudá-la e passam rápido pelas cartas e principalmente não entendem muita coisa só para falar que leu a Bíblia. Isso deve ser tirado do nosso cotidiano, querido. Bíblia não é um livro comum, não é para ser lido como um livro comum. Ela é a palavra de Deus e principalmente ela traz consigo algo espiritual, porque ela foi inspirada pelo Espírito Santo. Então a pergunta é: por que não seremos mais os mesmos? A resposta é, querido, porque a carta de Paulo aos Romanos, ela tem sido considerada a chave de Deus para a compreensão de toda a Escritura. Ela é a chave, isso deve ficar marcado em você. Nela, Paulo vai alinhar os grandes temas da Bíblia. Quais são esses temas, professor Elisa? Então anote aí. Ele vai falar sobre pecado, sobre lei, sobre julgamento, sobre destino humano, sobre fé, sobre obras, sobre graça, justificação, santificação. Ele vai falar sobre a natureza e a vida da igreja, já foram 10. Ele vai falar o lugar do judeu e do não judeu nos propósitos de Deus, 11. Número 12, ele vai falar sobre a filosofia da igreja e a história do mundo. Número 13, o significado e a mensagem do Antigo Testamento. E número 14, os deveres da cidadania cristã. E número 15, os princípios da retidão e moralidade pessoal. 15 requisitos só dentro da carta aos Romanos. Só para você levar e começar essa introdução. Tudo isso vai estar na carta de Paulo. Tem gente que vai achar que essa revista é nojenta. Eu não gostei porque é um assunto teológico. Querido, nós precisamos estudar teologia, principalmente teologia paulina. É uma delícia estudar as cartas de Paulo. Você vai ficar fanático com Paulo. Então, 15 motivos para você estudar essa carta. E nós precisamos entender que Romanos nos abre uma perspectiva através do qual a paisagem completa da Bíblia ela pode ser vista, e a revelação bíblica como partes que se encaixam num todo. Isso nos faz com que a Bíblia fique clara. A carta aos Romanos ela nos faz entender e esclarecer a nossa mente cristã. Isso deve ficar claro na sala de aula. Outra coisa que você deve entender, para que você guarde na sua mente, que o estudo de Romanos ele é vitalmente necessário para a saúde e entendimento espiritual de todo cristão. Quer entender Bíblia? Vai estudar a carta aos Romanos, vai estudar as cartas paulinas. Então ele é necessário para todo o entendimento do cristão. E mais uma coisa, esta carta aos Romanos, querido, é um chamado à liberdade cristã. Que liberdade é essa? Paulo vai nos apresentar o meio chamado justificação, santificação e principalmente algo magnífico chamado graça. Isso deve ser apresentado em sala nessa introdução. Os alunos devem se apaixonar por Paulo. Por quê? Porque nós vamos ver que alguém que era perseguidor agora vai ser perseguido por amor ao Evangelho. Ok? Já no tópico de número 1, que traz como título o autor, local, data e destinatários, o tópico 1 diz o autor. Há um consenso entre os teólogos e biblistas de que a Epístola aos Romanos é de autoria de Paulo. Isso aqui que nós precisamos deixar bem claro. Em Romanos 1, no capítulo de número 1, diz o seguinte: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Olha que interessante. Então, no capítulo 1, no versículo número 1, a epístola nos deixa evidente que Paulo é o autor da carta. E nós vamos entender que as epístolas de Paulo, todas elas seguem o costume do Antigo. Do Antigo o quê? Do Antigo Testamento. E o que é esse costume? É começar com nomes de remetente e de destinatários. Ele dá uma saudação e a seguir, no próximo parágrafo, ele entra com uma ação de agradecimento. Onde vai acontecer isso? Versículo 7 e versículo 8 é o que ele diz:
Versículo 7. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamaram para ser de santos, graça a vós, outros, e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. E no versículo de número 8, Paulo complementa dizendo, olha que interessante, primeiramente dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Paulo, ele inicia a carta com o que nós chamamos agradecimento, não só carnal, mas um agradecimento espiritual. Isso deve ficar marcado na história. Quantas vezes nós não agradecemos aos nossos líderes? Quantas vezes nós não agradecemos às pessoas que nos cercam? E Paulo, ele iniciava com esse costume antigo, tanto de ter remetente como ter destinatário. E nos parágrafos seguintes, Paulo faz uma saudação, ele faz um agradecimento, tanto a Deus como àqueles que o seguiam. Quem o seguia? Eram diversas pessoas que seguiam Paulo. Paulo tinha cerca de 70 pessoas espalhadas em todos os lugares que ele passava. E isso é interessante, que nós vamos ver Gaio, que é chamado de Caio, nós vamos ver Tércio, nós vamos ver diversas outras, Silvano, que as pessoas falam que é Silas. Então, diversas pessoas seguiam Paulo. E Paulo entra nessa ênfase de agradecimento que nós deveríamos, nós como os pastores e professores, agradecer. Agradecer quem varre a nossa sala, agradecer quem filma, agradecer quem faz a edição, agradecer principalmente as pessoas que têm orado. E nós devemos ser os gatos que você está nos assistindo. Então, o nosso agradecimento a você. Ok? Tópico número 1. Ainda dentro do tópico número 1, há algo interessante que ele fala, que nessa lição, algo que me chamou muita atenção é o termo amanuense que ele fala aqui. O que é amanuense? Qual o significado de amanuense? Amanuense é o que escreve texto à mão. Escrevente, copista, secretário. Ok? Há um texto também que me chamou a atenção, que ele fala aqui como uma espécie de taquígrafo. O que é taquígrafo ou taquigrafia? Taquigrafia ou estenografia. Entende-se que vem do grego taxis. Me peça, abaixo da lição eu vou colocar todos esses links, essas palavras em hebraico e em grego, para você colar e levar para a sala de aula. O termo grego de taquigrafia é taxis, que significa rápido, mas grafia, que significa escrita. Então é escrita rápida. É um termo geral que define todo o método abreviado ou simbólico da escrita. Nós precisamos entender que tinha o objetivo do taquígrafo melhorar a velocidade da escrita. Não era só escrever, mas alguns símbolos na época de Paulo eram usados para que as pessoas que lessem a carta também entendessem. A diferença entre taquigrafia e estenotipia é que a taquigrafia no original ela é feita à mão, enquanto a estenotipia ela era usada com máquina própria para escrita, ok? Então os termos são o mesmo, mas muda-se com o tempo. Enquanto a taquigrafia é à mão, na época de Paulo era à mão, hoje a estenotipia ela é usada com máquina própria. Então anote isso aqui para você levar para a sala, é muito importante esses detalhes que tem na lição, as pessoas leem a lição e às vezes passam por cima dessas palavras, e essas palavras nos chamam a atenção. No tópico de número 2, no subtópico, diz local e data. Diz assim: Paulo escreveu aos Romanos provavelmente entre os anos 56 e 57 depois de Cristo. Entenda uma coisa aqui: a carta aos Romanos ela foi escrita provavelmente entre 55 e 57. Essas são as datas, depois de Cristo. E tudo indica que Paulo estava hospedado na casa de Gaio. Algumas traduções dizem Caio, mas no original nós vamos dizer que é Gaio. E é interessante que junto com Gaio, ele tinha alguns companheiros, e vai chamar a atenção que o próprio Tércio de Icônio, que em latim significa Tertius, ele também acompanhava Paulo. Ele também fazia parte da comitiva de Paulo. Ele era um dos 70 discípulos que existia na época de Paulo. E é muito interessante você grifar na sua revista, escrever na sua revista e também grifar na sua Bíblia que Tércio de Icônio, ele cita no Novo Testamento, em Romanos 16, 22, ele fala o seguinte: eu, Tércio, que escrevo esta carta, saúdo-vos no Senhor. É Tércio que escrevia assim, mas quem falava era Paulo. Isso nos mostra que essa epístola ela foi ditada por Paulo, e Tércio era quem fazia o que nós chamamos de taquigrafia, ok? Tércio, mais tarde, nós vamos ver a profundidade
das pessoas que estavam com Paulo e o comprometimento com a obra, que Tércio mais tarde ele foi consagrado bispo de Icônio. Por isso que ele é conhecido como Tércio de Icônio. No lugar de quem? Após Sosiprato. Após Sosiprato, ele foi consagrado como bispo de Icônio, que também era outro discípulo de Paulo. Isso deve ficar claro para você dar uma passada de aula. Paulo era envolvido com muitas coisas, querido. E esse envolvimento de Paulo, ele não parava em lugar nenhum, em igreja nenhuma. Ele chegava, fundamentava a obra. Ele tinha um papel que nós chamamos aqui de apóstolo, que é apóstolo missionário. Paulo não parava. Paulo tinha que pregar e continuar em sede de Cristo. Paulo continua com a obra de Cristo, com a obra de Yeshua. E a obra de Yeshua não é entre quatro paredes. O termo eclésia significa chamados para fora. A igreja foi chamada para fora. Ela não foi feita para ficar entre quatro paredes. Deve ficar claro, ok, querido? É interessante que Paulo, nesse tópico de número 2, deve se destacar, e você deve levar para a sala de aula, que Paulo não conhecia Roma. Ok? Paulo não conhecia Roma. Entretanto, nós vamos ver que ele, intentando ir à Espanha, evangelizar a Espanha, ele esperava visitá-la no caminho. Ou seja, Paulo queria um apoio dessa empreitada. Para quê? Para continuar o processo de evangelização. Onde eu acho algo sobre isso, professor Elias? Romanos 15, 24, olha que texto interessante. Vai falar sobre isso, Romanos 15, 24. Olha o que diz o texto. Penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que, de passagem, estarei convosco, o que para lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco da vossa companhia. Aí ele complementa no versículo 25, mas agora estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos. Então nós vamos ver que Paulo esperava fazer isso a caminho, e logo depois nós vamos ver um desfecho dessa passagem magnífica. Nós vamos ver que Paulo não termina o que ele esperava. Ele tinha em vista que Roma fosse uma base de missão, e isso é muito interessante. O tópico de número 3 diz assim: destinatários. Alguns intérpretes, ao escreverem a respeito da Epístola aos Romanos, a classificam como sendo de natureza atemporal. O que é atemporal? Que não tem tempo. Então entenda, esta carta ela vai trazer então a classificação de atemporal. Por quê? Porque essa carta ela nos deixa claro que ela não vai ser agora carta, ela vai ser epístola. Por que ela é epístola, querido? Qual a diferença entre carta e epístola? Nós precisamos entender que carta ela seria algo escrito para uma ou mais pessoas especificamente, em um lugar, isso deve ficar claro para você, sem a intenção inicial do autor que ela fosse mostrada a todos. Então a carta ela é algo particular, ela não poderia ser lida, repassada para outras pessoas. Independentemente do seu teor, querido, ela não poderia ser. A carta é particular. Isso a maioria dos estudiosos entendem que essa carta ela tinha que conter assuntos pessoais. E Paulo, nós vamos dizer que Paulo trata de assuntos muito ligados à pessoalidade de judeus e gentios, ao tratamento de judeus e gentios. Então, para os estudiosos, isso é uma carta. Entretanto, quando as cartas que compõem o Novo Testamento passaram a circular nas igrejas, e isso aqui é muito interessante, ela abrange um público bem maior do que o esperado. E isso automaticamente as tornam epístola. Enquanto carta é um grupo pequeno de pessoas em particular, epístola ela envolve algo bem maior. Então, nesse caso, nós vamos ver que Paulo escreve a um grupo misto, tanto de judeu quanto de gentios em Roma. E ela se torna epístola porque ela abrangeu a todos os lugares. Até o dia de hoje essa carta continua falando. Quando nós paramos para ler Romano, nós vamos ver que o ícone, o que nós chamamos de querigma de Paulo, ainda permanece.
em querer nos trazer à memória e nos chamar a atenção a toda a igreja moderna ainda no dia de hoje. Então ela é epístola porque ela envolveu muitas pessoas. Querido, essa carta é de extrema importância. Você, professor, não pode deixar de estudar essa carta. Você, professor, não pode deixar de contagiar a sua sala com a presença de Adonai através da vida de Paulo. Ok, querido? Então entenda, Paulo traz consigo agora algo nobre. E o que é? Paulo vai trazer para nós algo que era particular a Roma, mas que agora se torna atemporal. Ela foi naquela época e ela é no dia de hoje e servirá para as demais gerações como conselho, porque nunca morrerá. A palavra não volta vazia, ok? No tópico de número 2, aí você quer conferir algo sobre isso, professor, onde eu acho algo que confirme que Paulo escreveu para um grupo misto, tanto judeus como romanos, tanto judeus como gentios. Romanos 1, o versículo de número 7, olha o que diz. Ele diz: a todos os amados de Deus que estáis em Roma, a todos os amados de Deus. O texto é claro em dizer a todos os amados de Deus, não só judeus, mas também gentios. Ele diz: chamados para serem santos, graça a vós outros e paz. Ele usa um termo, graça a vós outros, que é em particular, e diz: a vós outros, paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então nessa saudação nós vamos ver que Paulo cumprimenta, ele saúda tanto os gregos, como também os judeus. Há uma especialidade em Paulo, em trazer nessa carta algo para os judeus e algo para os gentios. Nós vamos estudar aqui algo magnífico chamado diatribes, e nós vamos entender o porquê a carta em todo o tempo usa diatribes, ok? Eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho no tópico de número 2. Então entenda que Paulo, ele era um filósofo, e como filósofo, Paulo vai usar muita filosofia da sua época para explicar e para contagiar quem está à sua volta. Nós precisamos aprender com Paulo, querido. Na atualidade tem igreja que quer viver sozinha, isolada. Ela acha que ela é um tubarão no mar, que não depende de ninguém. Que isso? Nós temos que parar com isso, querido. O Evangelho nasceu para todos, não é para um grupo seleto. Não. O Evangelho nasceu para ser pregado. E pregai a toda criatura, todos quanto creem. É isso que nós precisamos entender. O Evangelho não é só de Elias, não é só de Pedro, não é só de João, não é só de Bruno, não. O Evangelho nasceu para que todos o tenham. E nós somos os portadores dessa graça. Ok? Eu vou falar sobre isso. No tópico de número 2, diz forma literária, conteúdo e propósito. A forma literária, diz assim: a epístola de Paulo aos Romanos segue o modelo de outros documentos do século da era cristã. Olha que interessante isso aqui, querido. Eu até que ele faz isso aqui, porque a epístola, ele já muda aqui de carta, agora chama de epístola, é muito interessante isso aqui. No desengajar da revista, você vê que ele muda o termo carta e coloca epístola. Por quê? Já expliquei sobre isso aqui. Porque ele segue das primeiras eras cristãs. Entende que ao começar a carta, nós vamos ver que Paulo começa com a forma de agradecimento e saudações. Ok? Isso está nos mostrando o quê? O cuidado que Paulo tinha com todos que estavam à sua volta. As demais cartas de Paulo também é a mesma coisa. E há algo interessante que Paulo usa a literatura nessa epístola. Nós vamos ver que Paulo usa o que nós chamamos de diatribes. E o que é diatribes? É de comer isso aí? Não, querido. Diatribes é uma palavra grega, de origem grega, e é interessante que diatribe significa discurso ou conversão filosófica. Olha que interessante. Por que discurso ou conversão filosófica? Porque Paulo vai utilizar o que está a seu favor. Há um termo também de diatribes que é chamar com varandade, chamar a atenção com ênfase, o termo usado hoje, para que você entenda,
é chamar a atenção. Na pregação nós usamos muito isso, quando nós falamos, você é pecador, se não se arrepender, não voltar para o seu caminho, querido. Isso é um termo usado por Paulo. Eu acho interessantíssimo que quando nós vemos esse termo de atribes, eu até gravei aqui, que esse termo significa crítica severa ou mordaz. Olha que interessante. Isso era impregnado no discurso, até mesmo nos escritos de Paulo, nós vamos ver isso, que poderia significar também o que nós chamamos de agressivo ou injurioso. Paulo trazia consigo agora diatribes dentro da carta aos Romanos. Quando Paulo começa a falar dos gentios, os judeus todos ficam eufóricos e começam a aplaudir Paulo, mas logo após, Paulo dá uma atacada nos judeus. Então é isso que nós precisamos entender, que inicialmente ele se refere aos discursos preambulares moralistas dos filósofos estoicos e principalmente cinícios da Grécia Antiga. Então Paulo utiliza aquilo que estava no meio acadêmico e ele pega tudo isso aqui e vai trazendo, nos mostrando que ele conhecia sobre filosofia e também sobre os costumes de toda aquela região. Tem pessoas que querem chegar na favela e falar quadradinho, não vai funcionar, querido. Na favela você tem que falar a língua de favela, nos becos tem que falar a língua de becos. Não adianta você sair para evangelizar e achar que você é o cara, não. Você sai para evangelizar e faça como Jesus. Jesus falava aramaico, por quê? Porque era um dialeto hebraico. E em todo o tempo nós vamos ver Jesus se adequar às situações. Não é você se adequar ao mundo, é muito diferente. Mas é você estudar os costumes. E as igrejas não querem fazer isso mais ultimamente. As igrejas querem impregnar os costumes dela dentro de um costume de um povo. E não funciona, querido. Você precisa entender o povo para depois você chegar com o seu costume. Na teologia, nós chamamos isso aqui de missiologia. O missiólogo ele vai, estuda o costume local e só depois vai no missionário. Paulo era especialista nisso aqui. Então ele envolve o que nós chamamos de diatribes. Ou seja, ele envolve o costume filosófico, tanto dos estoicos como dos cinícios. E também ele usa o que nós chamamos no original, a crítica severa. Ele usa o que nós chamamos de ser agressivo e injurioso em alguns termos aqui, mais para frente da lição. Ok? Eu vou prosseguir aqui, então, já com o tópico, dessa lição número 1, falando do subtópico número 2. Ainda no tópico de número 2, aí vem o subtópico de número 2, ele fala da forma literária, conteúdo e propósito, ele vem falar agora sobre o conteúdo. E há algo interessante, porque ele fala assim, olha que interessante, o conteúdo de Romanos trata de alguns temas bem específicos, como por exemplo, a pecaminosidade do homem, a salvação de Deus. Entenda uma coisa, esta carta é uma apresentação sobre o ministério, e nós precisamos entender que sobre o entendimento do Evangelho, que são o quê? São as credenciais de quem? De Paulo. Há também nessa carta aqui a solicitação de apoio financeiro e logístico para a viagem missionária até a Espanha. Paulo, em todo o tempo, nós vamos ver que Paulo ele não queria se valer das pessoas, mas chegou um tempo em que Paulo precisava, querido. Como missionário, Paulo fabricava tendas, nós vamos ver isso claro ao longo dessa carta. Mas na sua caminhada, tinha dias que não tinha como prover ajuda financeira. E ele, nessa carta, ele pede ajuda financeira e também logística para a viagem à Espanha. Paulo queria chegar à Espanha. E isso é muito interessante. Então essa carta ela traz em seu conteúdo, como eu já falei aqui, o estado de pecado do homem, a salvação de Deus, a justificação pela fé, a graça divina, e mostra-nos também algo muito interessante, que é os 3 aspectos de tratamento de Deus para com Israel. Quais são os aspectos? Passado, presente e futuro. E algo muito particular nessa carta, que são os planos de Paulo em desempenhar uma base missionária, ou seja, um tratado missionário para todos os homens. Onde eu acho algo sobre isso, preferido? Romanos, querido. Romanos, e eu acho muito interessante aqui,
o capítulo 1, o versículo 13 e 14 diz: porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre outros gentios. Pois sou devedor tanto de gregos como de bárbaros, tanto de sábios como ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma. Querido, nós vamos ver que Paulo ele está propondo, e em todo o tempo Paulo ele tinha consigo um plano para Roma. Qual era o plano para Roma? Trazer para Roma uma base missionária, porque ficava perto de todas as demais cidades. As cidades de Espanha, as demais cidades eram próximas, e para Paulo essa base missionária tanto ajudaria quem estivesse em Roma, como também quem estivesse fora. Nós precisamos entender que no tempo de Paulo não havia carro, havia cavalos, e era dias para se chegar em um lugar. As cartas eram o único meio de comunicação. Isso deve ficar claro para a sua sala de aula. Então entenda, Paulo, dentro dessa carta agora, ele vai distinguir em Jesus, ele distingue em Jesus dois aspectos. Anote isso para você levar passada. Quais são esses dois aspectos? Como homem, porque é o primeiro. Segundo, o que nós chamamos carne, como homem, que ele era descendente do rei Davi, ele cumpria todas as expectativas judias com respeito ao Messias. Onde eu acho algo sobre isso? Tá bom, querido? Mateus, o capítulo 1, versículo número 1 diz, sobre a genealogia de Jesus, diz assim: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Esse é o primeiro tópico. Então, ele pega a narrativa, nós vamos ver a narrativa de quem? De Lucas, que é um médico, falando agora da linhagem do Messias, filho de Davi, filho de Abraão. E há um propósito nisso, nós vamos ver, nós vimos em Mateus, agora nós vamos ver em Lucas, um médico. Então Mateus fala que é o cobrador de impostos, dá um relato sobre genealogia. E em Lucas, o capítulo 3, o versículo de número 23, olha que interessante, o versículo número 23, ele diz o seguinte: Jesus tinha cerca de 30 anos de idade quando iniciou o seu ministério. Ele era, como se dizia, filho de José, filho de Eli, e ele prossegue dizendo filho de Matate, filho de Levi, filho de Melqui, filho de Genai. E lá no versículo 32 ele diz filho de Jessé, filho de Obed, filho de Boaz, filho de Salá, filho de Naasson. E ele prossegue na genealogia de Jesus até chegar ao momento em que ele diz que ele era filho de José e filho de Davi, chegando à plenitude de que realmente ele tinha a linhagem de Davi. É isso que nós precisamos entender. Nós precisamos entender que para Paulo, Jesus cumpria as expectativas dos judeus quando se referia à volta do Messias, porque eles não acreditavam, assim como não acreditam até os dias de hoje. Mas a genealogia nos mostra, e contra fatos não há argumento. Contra fatos bíblicos, principalmente a escrita paulina, quem era perseguidor agora se torna perseguido. Por quê? O que ele ganharia com isso? Quem sustenta uma mentira até a morte? Ninguém sustenta uma mentira até a morte, querido. Ninguém. Então nós precisamos entender que Paulo divide em dois. Então no lado humano, e agora ele vai dividir, e é interessante que no lado espiritual. Então a partir da ressurreição agora, ele começou um novo modo de ser e de atuar. Ele converteu-se em uma fonte de santificação para a humanidade mediante o Espírito Santo. Começou agora a exercer o que nós chamamos de os poderes plenos de Filho de Deus. Onde eu acho algo sobre isso? Atos 2, 32 ao 36. Quem escreve Atos? Lucas. E a narrativa de Lucas é clara em dizer, olha o que diz Atos 2, 32 a 36. Ele diz: a este Jesus, quem Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas, exaltado, pois, à destra de Deus,
tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouviu. E ele prossegue dizendo, porque Davi, olha que interessante, não subiu aos céus, mas ele mesmo declara, disse ao Senhor, ao meu Senhor, olha a dubiedade do pensamento, disse o Senhor ao meu Senhor, diz o Pai ao Filho, assenta-te à minha destra, à minha direita, algumas traduções dizem, até que eu ponha todos os teus inimigos, que já é uma promessa futura davídica, quando Jesus em Apocalipse vai se sentar ao trono, nós vimos isso na revista passada, escatologia, Apocalipse 22, 21, essa promessa se cumpre, e põe os teus inimigos debaixo dos teus pés. No 36 ele diz, esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Cumpre-se a promessa. Então, há um relato de que agora ele manifestou os poderes plenos de Deus. Atos 2, 32 e 36. Então, no lugar do segundo, o Espírito de Santidade, que nós dizemos no próprio texto, também pode se traduzir como o Espírito Santificador. Agora, não é só o Espírito de Santidade, mas ele nos santifica, ele é o Espírito Santificador, ele nos santifica através do seu ato. Qual foi o ato? Morte de Calvário, querido. Não existiu em toda a história uma morte como a morte de Jesus. Jesus parou o tempo e agora nós vivemos o que nós chamamos a era denominada graça. Aqui é apresentado através de Paulo, a era chamada graça. É muito mais difícil que a era lei. Tem pessoas achando que a graça é fácil. Não é não, querido. Muitas pessoas escolhem-se na graça sem conhecer a graça. Querido, nós precisamos entender o termo graça. Porque quando nós entendemos o termo graça, nós passamos a pedir perdão todos os dias. Enquanto na lei de Italião você precisava pecar para ser, ainda tinha que te pegar no ato, para te julgar, na graça não. Na graça você pensa e já cometeu adultério. Isso é muito, muito, muito grande diante da lei italiana que é pequena. Nós precisamos entender isso. Porque tem muita gente na igreja pecando e achando que as coisas são fáceis. Eu estou na graça, cuidado, filho. Vamos poder cuidar dessa graça aí, viu? Quero mandar um beijo e um abraço para minhas amigas aí no Facebook, a Tereza, que sempre está conosco. Tereza Lança gosta desse debate polêmico quando eu falo isso. A Karine gosta de ser o meu diácono favorito, Eliezer, gosta quando eu falo isso. Só quando eu falo isso, é porque vem coisa ruim por aí, é verdade. Tem gente achando que está vivendo a graça aí, mas na realidade está vivendo a desgraça, porque nunca conheceu a graça. Graça sem ação do Espírito Santo, sem santificação e sem justificação, querido, não é graça. Tem gente que está vivendo em pecado na igreja, achando que está vivendo graça, se apoiando na graça, mas chegará o dia que nós estamos aqui, em que todos nós prestaremos conta de tudo que nós fizemos, de tudo que nós fizemos, principalmente concernente às obras, ok? O tópico de número 3, ele fala o propósito dessa epístola e diz: uma leitura cuidadosa de Romanos nos mostra que essa carta não possui apenas um único propósito, mas vários. Olha que interessante. Dentro desses vários propósitos contidos nessa carta, vai destacar-se aqui a preparação de todos para a chegada de Paulo. Por quê? Ele queria tornar Roma base para as missões, para que ele pudesse chegar para a Espanha. Isso aqui é interessante. Agora, algo interessante, não aconteceu, querido. Essa viagem ela nunca aconteceu, porque Paulo foi a Roma como prisioneiro e foi morto em Roma. Aí nós entendemos porque o sábio diz: cavalo se prepara para a guerra, mas a resposta vem do Senhor. Eu vejo inúmeras pessoas, não estou falando isso aqui como crítica a Paulo, não. Eu vejo inúmeras pessoas fazendo base, fazendo promessas a Adonai para o futuro. Quando eu ficar velho eu vou evangelizar, quando eu aposentar eu vou usar. Querido, faça agora, querido. Quais os planos de Paulo? Queria só passar por Roma,
para ir para a Itália. Essa viagem nunca aconteceu, porque Paulo foi para Roma como prisioneiro e morreu em Roma. Então entenda. E é interessante, ainda vai se destacar nessas epístolas, que alguns críticos dizem que Paulo promovia o antijudaísmo. E nós vamos ver que tais acusações, elas não são verídicas. Isso deve ficar bem claro na sala de aula. Por quê? Quando nós analisamos o capítulo 13 de Romanos, e eu acho muito interessante nós falarmos sobre isso, e as pessoas discutem isso, falam assim, professor, por que não é antijudaizante? Querido, olha o que Paulo diz no capítulo 13 de Romanos. Como alguém antijudaizante falando isso aqui? Todo homem seja sujeito à autoridade superior, porque não há autoridade que não proceda de Deus. Como é que é antijudaizante? Aí o 14 ele diz, aí nós vamos ver algo mais profundo agora. Nós vamos ver Paulo trazendo consigo respeito à autoridade. Depois Paulo faz uma defesa apologética à fé, e principalmente Paulo traz agora consigo cuidado pastoral. Como é antijudaizante? No capítulo 14 ele diz, acolhei os débeis na fé, não porém para discutir opiniões. Olha, Paulo apaziguando, um crê que tudo pode comer, mas o débil come legumes. Aí no versículo, no capítulo número 15, Paulo fala sobre a limitação de Cristo, a simpatia, ele diz assim, ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos, e não agradar-nos dos mesmos. Querido, e tem crítico que eu acho que a gente recebe crítica de todos os jeitos. Aí tem um tal de crítica construtiva. Crítica construtiva, vai lamber sabão, não existe crítica construtiva não, querido. Crítica é crítica. Professor Elias, eu quero te fazer uma crítica construtiva. Vai lamber sabão, fica com sua crítica aí, porque esse negócio de crítica construtiva na igreja é vírgula de Satanás. Você falar o que você está desejando falar, seja homem, seja professor, seja mulher, e fale o que você quer falar, sem essa ideologia de crítica construtiva. Não, olha, eu acho que o melhor para você é isso, acabou. Ok, querido? Então, eles ficam, a crítica, os críticos dizem que Paulo promovia o antijudaísmo, e nós não vemos isso nas cartas a Romanos. Nós vamos ver Paulo primeiro defender as autoridades, depois Paulo fazer uma apologética à fé, e muito bem feita, no capítulo 14, eu queria que você lesse, e no capítulo número 15, Paulo vai fazer o papel de cuidado pastoral. É magnífico essa carta, querido. Eu sou apaixonado por Paulo. Eu acho que ninguém mais do que eu entende Paulo, tanto no âmbito pastoral, como também no âmbito que nós chamamos aqui missionário. Missionário que nós somos apóstolos, mas não sou apóstolo, longe de mim ser apóstolo. Apóstolo é quem andou com Jesus, tem um tanto de forma, mas nenhum é. No tópico de número 3, eu vou continuar aqui bem rápido, ele diz, valor espiritual, fundamentação doutrinária. Diz, a epístola aos Romanos é considerada a mais teológica dentre todas as escritas de Paulo. Magnífico isso aqui, querido. José Gonçalves foi um homem sortudo em escrever isso aqui. Por quê? Entenda uma coisa, sem sombra de dúvidas, essa carta ela é a mais teológica das demais escritas paulinas. Outra coisa, ela é a mais completa de todo o Novo Testamento. Por quê? Porque ela traz consigo grandes polêmicas como a doutrina da predestinação. Essa carta vai trazer, nós vamos falar sobre isso ao longo dessa revista, não tem tempo agora, é só uma base. E eu quero mandar um beijo para os meus alunos, não são meus alunos não, eles são os polêmicos da igreja aqui da sede nossa, ao Mateus, ao Jonathan, ao Bruno, ao Daniel, a turminha que gosta, estão debatendo aí predestinação e livre-arbítrio. Então essa carta, essa epístola, ela vai trazer as polêmicas chamadas doutrina da predestinação, da eleição, da justificação e da glorificação eterna. Romanos 11, 25, olha que magnífico. Romanos 11, 25 diz, olha, porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que vejo endurecimento em parte de Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios, e assim todo Israel será salvo, como está escrito. Querido, tem que entrar na mente paulina para você entender que Paulo estava falando sobre o ato de Jerusalém ser endurecida
para que nós fôssemos salvos. É predestinação? Não tem que discutir sobre isso aqui. É um tema muito bom para discutir em sala. E nós vamos ver que ele continua dizendo: virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Quanto ao Evangelho, são eles inimigos por vossa causa, quando porém a eleição, amados, por causa dos patriarcas, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Como isso dá polêmica? Como isso dá polêmica? Quando já vi pregação besta falando sobre que os dons são irrevogáveis, nós vamos entender nessa lição por que Paulo fala isso. E ele continua no versículo número 2, no versículo número 30, porque assim como vós também, outrora, fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançaste misericórdia à vista da desobediência deles. E ele chega a citar que nós somos a nação que faz ciúme aos judeus. Nós vamos entender isso ao longo dessa carta, ok, querido? Então entenda, dentro desse tópico número 3, nós vamos ver que também é apresentado um conteúdo que é chamado a graça de Deus, que é a manifestação de Cristo Jesus, onde há a correção para o homem pecador. Essa carta também apresenta isso magnífico, querido. Nós precisamos entender isso dessa carta sistematicamente. Se desdobre para estudar essa carta. Não fique só na revista. Assista vídeo aula, querido. Leve um dicionário. Tantos termos que eu falei aqui que é difícil você entender. Já no tópico de número 2, no subtópico número 2, ele diz: a renovação espiritual. Não há dúvida de que a igreja de Roma, a quem a epístola aos Romanos foi endereçada, experimentou uma tremenda renovação espiritual. Querido, entenda uma coisa. Ao lermos a epístola aos Romanos, ou carta aos Romanos, todos nós somos renovados. Todos nós, quem ama a Bíblia, é apaixonado por Bíblia, quando começa a ler a carta aos Romanos, ele é renovado espiritualmente. Agora, você imagina a época para quem foi escrita essa carta? Ao pegar o pergaminho e começar a ler, para quem foi endereçada essa carta, quem era o objetivo, as pessoas de Roma, os grupos mistos, quando lia essa carta, você imagina a emoção, a renovação. Então, alguns homens, quando leram essas cartas, eles tiveram as suas vidas mudadas. E é interessante que eles, quando se depararam com a epístola aos Romanos, eles tiveram uma renovação não só espiritual, porque não adianta você cristão ser renovado espiritualmente, mas não mudar a ação do carnal. Tem muitas pessoas que vão para o culto, recebem algo de Deus, é renovado espiritualmente, depois chega em casa e fica a mesma coisa. Vou só te dar um exemplo de pessoas que mudaram a vida ao ler Romanos, ao ler a carta aos Romanos. Primeiro, Agostinho de Hipona. Agostinho de Hipona, quando ele leu Romanos 13, o capítulo, o versículo 12 e 13, ele mudou a vida dele. Olha que interessante. Romanos 13, o versículo 12 e 13, olha o que diz. Ele diz: vai a alta noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamos-nos das armas da luz. Andemos dignamente como um pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes. Querido, por que Agostinho mudou a vida dele? Por que Agostinho se transformou? Porque ele viu que quando ele diz vai à noite e vem chegando o dia, é o tempo de obscuridão que Satanás implanta sobre o homem de pecado. E agora quando ele diz vem o dia, chega a salvação até o homem. Chega Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo Messias. Roma, querido, ela era conhecida como cidade eterna. Por que cidade eterna? Ela é uma cidade que era voltada ao prazer a qualquer preço. Qualquer preço. Nós podemos lembrar aqui das próprias frases de Júlio César. César dizia o seguinte: ele dizia: quero ser um homem de todas as mulheres e mulher de todos os homens. Olha, quão difícil era viver como um cristão no meio de tal circunstância. Você imaginou como era viver no meio de tais circunstâncias com a cristandade, sendo cristão? Vou te dar um exemplo.
o quão difícil é sermos cristãos nos dias de hoje, com o mundo envolvido em bebedice, em glutonaria, e principalmente a glutonaria que hoje tem entrado na igreja, querido. E eu vou falar de algo aqui que a igreja precisa voltar aos princípios. A sensualidade hoje na igreja está estarrecedor, querido. É um desfile de moda na igreja. Roma vivia ao bel prazer, e nós estamos tendo isso dentro da igreja hoje. Glutonaria nem se fala. O que dizer então dos desfiles dentro da igreja? Querido, essa frase de Júlio César hoje é café pequeno que nós estamos vendo na atualidade. Mas vamos dizer que Roma vivia nisso. Então, como era difícil ser cristão naquela época, a mesma coisa é hoje. Daí a expressão de gratidão de Paulo ao estilo de vida que a igreja de Roma estava levando. Paulo nem conhecia, mas só de saber, Paulo já manda uma carta e fala diversas coisas e diferencia o grupo de judeus, ou de circuncisão, de incircuncisos, e Paulo chama a atenção. Paulo, eu acho interessante que ele se refere à fidelidade em meio às tentações, que todos estavam sendo expostos. Ele fala sobre a firmeza na fé frente ao que é a perseguição e a possibilidade de serem mortos. Por que ele fala sobre isso? Porque nessa época quem estava imperando era Nero, era 54 a 64 depois de Cristo. E Nero foi o primeiro imperador a perseguir os cristãos. E Paulo faz uma ênfase magnífica nessa carta. Outra coisa que me chama a atenção dentro dessa carta é que no século XVI, ao ler o texto de Romanos 1, capítulo 1, versículo 17, Romanos 1, 17, vou ler para você entender. Diz: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. O jovem monge Martinho Lutero muda a ideologia da Igreja Católica. Por quê? A Igreja Católica cobrava indulgências. E quem tinha que cobrar? Os próprios padres e monges daquela época. Martinho Lutero, ao ler isso aqui, ele vê que nós vivemos pela fé. Não é por terreno no céu. Não é por nada disso. Então ele muda a circunstância da ideologia da Igreja Católica. E ele desenvolve as 95 teses e prega na porta do castelo de Wittenberg. Querido, por que ele prega na porta do castelo de Wittenberg? Porque havia naquele dia, naquela peregrinação constante sobre o castelo, uma festa tradicional, e as pessoas paravam para olhar tudo que estava na porta do castelo como se fosse referência. E Martinho Lutero surpreende no século XVI pregando as 95 teses. E é magnífico essas 95 teses. Você deveria estudar. E dentro dela está Romanos 1, o versículo 17, que visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, o que está dizendo? A justiça de Adonai se revela nas boas novas. E quais são essas boas novas? É a salvação de fé, que vem pela fé. E ele diz, como está escrito, o justo viverá pela fé. Não é necessário pagar penitência, não é necessário se curvar diante de nada. É você ter fé em quem? No Filho de Deus, que foi o único que pagou um alto preço e morreu em nosso lugar, recebendo morte de cruz. Então, é uma lição magnífica para você expor em sala. A conclusão disso, uma visão panorâmica da carta de Paulo aos Romanos permite-nos vislumbrar a terrível situação espiritual no qual se encontrava a humanidade depois da queda. É algo desesperador. Todavia, a carta nos mostra de forma clara que Deus, por intermédio de seu amor gracioso, que ultrapassa todo entendimento, vem ao encontro dos pecadores para oferecer-lhes perdão e restauração através de Jesus Cristo, seu bendito Filho. É Ele que, através do seu sacrifício vicário, tirou a raça humana das trevas, pecado, e deu a oportunidade ao pecador de ver uma nova vida no poder do Espírito Santo. Então entenda uma coisa, querido, essa carta aos Romanos vai nos levar ao momento da queda e à justificação, e principalmente
ao que nós chamamos de redenção através do pecado, através da libertação. O pecado do homem agora ele é exposto no sacrifício vicário de Jesus. Então tudo que, desde a queda do homem, Paulo vai nos apresentar um remédio que é chamado graça, conhecido como graça, que veio através de Jesus Cristo. Nós vamos encerrar por aqui e eu me despeço de vocês com um forte abraço e até a lição de número 2, que vai falar sobre a necessidade universal da salvação em Cristo. Nós vamos continuar esses tópicos e na próxima lição estarei com a minha bancada novamente para debater. Grande abraço, forte beijo no coração e a Shalom.